Esse método, você pode reproduzir um arquivo de vídeo em um computador e transmiti-lo para outro usando a internet. Esse método é útil se você deseja transmitir um vídeo de um computador para outro sem carregar menos LOL no YouTube, Google Drive ou qualquer outro serviço de nuvem. Então, vamos começar o processo. Primeiro, abra o VSC Media Player no computador onde seu arquivo de vídeo está armazenado. No meu caso, estou usando meu computador desktop como computador de transmissão. Após abrir o VLC, clique em Mídia no canto superior esquerdo e que em seguida clique em Abrir transmissão de rede. E na guia arquivo, clique em Adicionar e selecione o arquivo de vídeo que deseja transmitir pela internet. Após selecionar o vídeo, clique em Transmitir no menu suspenso. Clique em Avançar. Agora você precisa escolher o destino para a transmissão. No menu suspenso, selecione HTTP. A HTTP significa que o VC criará uma transmissão baseada na web, usando o endereço IP do seu computador e o número de porta. Você também verá uma opção chamada Exibir localmente. Se você habilitar essa opção, o vídeo também será reproduzido no seu computador de streaming enquanto já sendo transmitido. Isso é útil se você quiser confirmar se o vídeo está sendo reproduzido corretamente. Clique em Adicionar. Agora você verá a opção de porta. O VLC geralmente mostra 8080 com a porta padrão, e eu manteria essa porta padrão neste vídeo. No entanto, se preferir, você pode usar qualquer porta livre dentro da sua rede. Depois disso, clique em Avançar. Agora, o VC pode mostrar uma opção de transcodificação. Para este tutorial, desabilitaria a transcodificação. Isso simplifica a configuração e evita conversões desnecessárias. Caso o dispositivo de recepção suporte o formato de vídeo, reproduza-o diretamente sem transcodificação. Em seguida, clique em Avançar. Agora você verá as configurações finais de saída do fluxo. Você não precisa alterar nada aqui. Neste ponto, o VC começou a transmitir o vídeo selecionado do seu computador desktop. Mas, no momento, esse fluxo está disponível apenas dentro da sua rede local. Se você quiser acessar menos de outra rede pela internet, precisará encaminhar a mesma porta no seu roteador. Agora, abra a página de administração do seu roteador. A página exata do roteador será diferente dependendo da marca do seu roteador, mas a opção geralmente é chamada de encaminhamento de porta do servidor virtual encaminhamento MAC. Agora crie uma nova regra de encaminhamento de porta. Para o nome do serviço, você pode digitar VLC. Para o endereço IP interno, digite o endereço IP local do computador onde o VC está transmitindo o vídeo. No meu caso, este é o endereço IP do meu computador desktop. Para o número da porta, digite o mesmo número de porta que usamos no VCE. Como estamos mantendo a porta USB padrão, o número da porta será até 80. Para o protocolo, você pode selecionar TCP ou, se houver uma opção para tudo BR, você pode selecionar menos lá. Após inserir todos os detalhes, salve a regra de encaminhamento de porta. Agora seu roteador sabe que sempre que alguém tenta acessar esta porta da internet, ele deve encaminhar essa solicitação para seu computador desktop onde o VC está sendo executado. Em seguida, você precisa encontrar seu endereço IP público. Para fazer isso, abra um navegador e pesquise qual é meu IP. Abra o primeiro site. Ele mostrará seu endereço IP público. Agora vá para o segundo computador onde deseja reproduzir o stream. No meu caso, estou testando em laptop. Abra o VC Media Player no segundo computador. Clique em Mídia. Em seguida, clique em Abrir fluxo de rede. Agora você precisa inserir a URL do fluxo neste formato. Digite http:/. Em seguida, insira seu endereço IP público. Em seguida, digite 2 pontos e insira o número da porta. Após inserir a URL, clique em Reproduzir. Se tudo estiver configurado corretamente, o vídeo do seu computador desktop deve começar a ser reproduzido no laptop pela internet. E é isso! É assim que você pode transmitir vídeos pela internet usando o VLC Media Player. Se este vídeo ajudou você, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais tutoriais técnicos úteis. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.